Tudo bem? Aí os livros aqui, ó, na jangada. Aqui é Pescando Letra, viu, o projeto? Pescando Letra, viu? Anote, vamos fazer esse projeto aqui em Aquinaz, viu? Eu tinha contado a história dessa coisa. Esse é um menino que ele achou esse livro no lixão, em Curitiba. E aí o fotógrafo fotografou ele disse, e você falou, nunca li, mas eu tô lendo, tô adorando. Mas olha que coisa mais linda, um menino do lixão achando um livro. Eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. O homenageado chegou, essa festa é toda para ele. Eu estive agora em Santa Catarina, eu não parei, para Santa Catarina fiquei 4 dias, no interior de Santa Catarina. Eu peguei uma coisa, fui para Florianópolis, fui para São Paulo, aí fui para Porto Alegre para uma homenagem ao Moacir Scliar. Voltei para São Paulo, fui para o interior de Goiás, Goiatuba, uma cidadezinha de Goiatuba, fui para Goiânia, de Goiânia vim para São Paulo. Cheguei ontem em São Paulo, almocei, fui ensaiar, porque ontem a gente fez o show do entrega do Jabuti. Acabou, a gente foi para casa correndo no meio daquele trânsito, trocamos roupa, fomos para o Jabuti, fizemos o show, voamos para casa e hoje de manhã, às 6 horas, estava de pé. Muito obrigada, Inácio, por estar aqui hoje para conversar com os estudantes, professores e fãs desta Universidade Federal do Ceará. Um dia, o Zero tinha sido publicado na Alemanha e teve um sucesso de crítica. Vendeu normalmente, mas teve uma boa repercussão acadêmica. E foi então que a comissão que escolhe os bolsistas, eu não sei se se chamam bolsistas, do DAD, me mandou uma pergunta assim, você gostaria de desenvolver seu próximo projeto em Berlim? Eu nunca tinha pensado em ir para a Alemanha. Eu nunca tinha ido à Alemanha. Jamais. E era uma coisa distante. Os alemães lá, eu aqui. Só que, de Okara a Hong Kong, eu estou sempre pronto para ir. Foi a primeira capital do Ceará. Ah, eu sabia disso. Eu sabia depois que me convidaram. E por que mudou, tu sabe? Mudou. É por causa do comércio. Antigamente tinha charqueados que vêm de fora e preferiram Fortaleza, que é mais perto da África. É mais próximo, né? Ficava melhor o acesso para os navios. Também o transporte do interior para Fortaleza era mais acessível. É verdade que também tinha os ataques dos índios, não? Aqui tinha no começo da história. No começo da expulsavam os portugueses. Ali é a divisa, aqui lá é Pinoretão. Aquele riachozinho que faz a divisão. Andei muito em estrada de chão. Aqui que é a escola que eu tenho que vir? Ah, que bom, encontrei.
fui escritor por causa dos meus professores e por causa do meu pai. Eu nasci no interior do estado de São Paulo, numa cidade chamada Araraquara. E Araraquara, na língua dos índios, quer dizer morada do sol. Estou emocionado de vir aqui, no Ceará, que é um estado muito querido. Há anos eu frequento, um romance meu já foi transformado numa peça de teatro aqui na Beira das Caetinas. Eu tive uma namorada em Fortaleza e depois não deu certo. Colaborei anos atrás, nos anos 70, com uma revista muito original chamada O Saco, onde era um saquinho de supermercado cheio de contos e tal. Enfim, vou e vem. E o meu último livro se chama O Mel de Ocara, e é o registro de uma passagem minha por Ocara, uma cidade aqui do sertão cearense, onde pela primeira vez eles viram um escritor. E eu tive um episódio memorável que eu transformei num capítulo desse livro. Então será, de alguma maneira, também está dentro do meu coração. E de hoje em diante, essa comunidade, com essas crianças sorridentes e com esses professores que batalham, para que a gente continue a escrever. Muito obrigado. Um dia ele chegou tão diferente, sempre chegar. Olhou de um jeito muito mais quente do que sempre costuma olhar. E não pode ser vida tanto, seu jeito de sempre falar. E nem deixou a só no canto. Então ela se fez bonita como há muito tempo não queria ousar, com seu vestido decotado cheirando aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram seus braços, com muito tempo não se usavam, e cheios de e começaram a se abraçar. Eu também sempre esperei e um dia chegou uma mulher com um jeito diferente. É a Márcia, que está ali, que me deu a Rita. Eu preciso mais do que? A construção de uma editora são seus autores. Nós somos puros vendedores de livros. Os autores são os criadores. Então essa junção de interesse, de personalidades diferentes, é que nos trouxe também, ao mesmo tempo, esse tempo longo que Loyola convive com a Global ou com a família Global. Isso é muito raro no Brasil, muito raro. Isso acontece em alguns casos na Alemanha, na França, e principalmente nos Estados Unidos, quando o autor perpetua sua imagem, sua produção dentro de uma casa editorial. É muito raro isso. Eu tinha editado o Zero em português pela editora Brasília Rio. Era uma editora de Brasília e tinha uma sucursal no Rio. E foi uma mulher corajosa que editou, porque era um livro que já estava mais ou menos marcado. E foi até curioso, porque a primeira edição do Zero foi publicada em 74, daí os 40 anos, nesse momento,
de comemoração do aniversário desse livro, que é um dos livros mais emblemáticos sobre a ditadura brasileira. Saíram duas edições, saiu em 74 na Itália, em 75 no Brasil, exatamente no dia 31 de julho, meu aniversário, e duas edições foram publicadas. Na segunda edição, inclusive hoje apareceu para eu autografar, aquela segunda edição, eu acho que para Virgínia que eu autografei, exatamente aquela que foi proibida. O que me deixou muito emocionado era aquela edição de capa azul com título vermelho. Em 79 ele é liberado e em 79 é publicado a primeira edição liberada. E eu acho que foi aí que a gente começou o encontro. Muito obrigado, gente, a vocês. Agradeço a todos, boa noite, convidamos para a programação de sábado e de domingo também. Vocês vieram, tá? Ah, tá. Qual é o nome? Pergunta a ele como é que ele fazia o livro. A senhora é a... Ah, entregou o meu. Foi uma senhora. Por isso que a gente diga isso, de um livro por uns fatos que aconteceram. Então, Olha no Facebook, Facebook não coisa. Bem, nós estamos aqui no programa João Inácio Júnior com os maiores escritores do Brasil. Tem uma história incrível para contar para a gente. E aí conversamos, e aí ela veio, inclusive, e disse uma frase muito bonita. O senhor desacademizou a literatura. Nesse momento eu estava com ela chegou e disse, olha, eu gostaria, eu ouvi tudo, eu não sei ler, mas eu gostaria muito de aprender a ler, porque eu achei uma coisa assim tão gostosa, tão interessante. Ela não disse exatamente, é uma viagem, mas é uma viagem. E aí eu estava conversando, aí ela chegou. A senhora outra aqui do outro lado. E ela perguntou, uma pergunta em duas. Ela perguntou como é que você escreve o livro, e ela perguntou outra coisa, como é que o senhor coloca as letras no papel? Eu achei isso bonito. E esta depois perguntou, como é que o senhor inventa? As histórias. Inventa. E é uma pergunta de filosofia. E para responder isso é uma dificuldade. Publiquei a crônica. Fiquei pensando. Num determinado momento eu queria publicar um livro, meu editor está ali, de camisa branca. Marcelo lá? Mas editor, como é o nome dele? Luiz Alves. Luiz Alves. Global. Mas a sua filha e sua esposa também estão na plateia ali? Então ali, coisa mais. E ao lado dela, minha filha, que é cantora. E eu escrevi o livro, montei várias crônicas e fiz esse livro, porque esse livro é minha viagem através do Brasil desconhecido. Deixa eu falar para vocês aqui. Eu queria agradecer a presença desse ilustríssimo escritor, jornalista brasileiro, que eu não conhecia pessoalmente, mas eu já admirava, já lia suas crônicas, seus livros. Inácio, meu xará, Loyola Brandão. já chamaram. Seu feliz Natal e feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para você também. Outra Foi outra professora? Era muita gente. Era muita gente. Ai, meu Deus, Deus te dê muitos anos de vida, muita paz, muita saúde. Quando o senhor for lá, no dia
que ia acontecer. Tem que passar o teu nome. Se o pai comeu feijão lá na minha casa. É bom. É Vai coisa vir dela. Farinha e rapadura. Ó. Correndo cebola. O Loyola é digno de todas as homenagens. Um jornalista consagrado, um escritor renomado, que não só escreve, mas que escreve com compromisso, escreve defendendo uma causa, escreve com aquela, pelo menos a sensação que se tem, com aquele desejo de transformação, de transformar, de contribuir com a melhoria social, de fazer um país diferente, de fazer uma nação diferente. Então, homenageá-lo é uma grande honra, foi uma ideia maravilhosa, principalmente por ser uma homenagem tão digna de alguém que fez da sua vida uma causa em favor da formação de leitores e da leitura como instrumento de libertação. A festa cresceu 70% em relação ao ano passado. Trouxemos 22 autores, homenageamos um autor conhecido no Brasil inteiro e consagrado. Acho que deu super certo. Esse povo fez a placa acontecer. Anteontem foi. Eu fui ao Bató, onde uma escola fundamental fez uma das mais lindas homenagens que eu recebi. Linda, aquela meninada. Eu entrei e eu me senti um astro. E depois a fanfarra, essa mesma que tocou hoje aqui, estava lá tocando em minha homenagem. E depois cantaram em minha homenagem, Roberto Carlos cantou. Um professor que cantou Emoções para mim, muito bem cantado. E aí fizeram um teatro em que o título dos meus livros ia sendo compondo um poema. Então, se eu cheguei no Batoque, é glória, e é verdade. E se um daqueles meninos se tornar um leitor, já conquistamos, já valeu. Sim, propositalmente tem uma pergunta aqui do Aderbal que ele fala: como selecionou as cidades que merecem a inclusão da respectiva crônica no livro Mel de Ocara? Certamente não todas as crônicas escritas foram incluídas. Seria a crônica ou a cidade a motivadora? Não, na verdade foi a maneira como cada cidade enfocava a questão de formação de leitor. Eu consegui descobrir em cada uma dessas cidades, abrangendo o Brasil inteiro, algum momento em que a formação de leitor era importante. Em Teresina, a Casa Meio Norte, a pior escola que tinha no Brasil, era só bandidinho. Ninguém mais, a secretaria ia fechar a escola. Meia dúzia de professoras pediram e foram para lá. No primeiro dia entraram e começaram a contar a história. E era uma puta de uma algazarra, de uma balbúrdia, de uma muvuca, de uma loucura e tal. E elas continuaram contando história. No segundo dia continuaram contando história, ninguém ouvia. No terceiro, no quarto, no quinto. No fim de uma semana, uma menina ouvia e começou a falar para os outros: é muito legal o que essa mulher fala. Ela conta umas coisas legais. E 2 começaram a prestar atenção, e 3 começaram a prestar atenção, e em cada classe. E depois de 2 meses e meio, todas as classes em silêncio ouviam as histórias. E daí em diante elas davam aula de matemática, geografia, história e tudo mais através de histórias. Elas adaptavam e faziam as coisas. Essas crianças, esses jovens, nesse bairro eram simplesmente filhos de traficantes, prostitutas, assassinos, ladrões e toda uma história que dominava o bairro. A tal ponto que tem reunião de pais e mestres e vão os bandidões lá. Elas dizem às professoras: de manga até aqui, ou paletó, para não mostrar pico, para não mostrar cicatriz de bala, essas coisas todas. Me discute. Não, professora, não é assim. Aqui no bairro não dá para atuar assim. É um país louco, em que o bandido ensina um professor a como dar aula dentro daquele bairro. Esse é o Brasil amplo e diverso, e isso está aí. No Mel de Ocara,
e agora eu atendo ao apelo desesperado daquele moço que quer que eu saia desse palco e saio contra a minha vontade.